Quando uma vida é excessivamente controlada, cada vez há menos vida a controlar. Essa é uma frase da Clarissa Pinkola Estés que reflete muito bem o que acontece na clínica. Com muita frequência, as pessoas chegam dizendo: Olha, eu planejei toda a minha vida, eu estou conquistando tudo aquilo que eu gostaria de alcançar, que eu me propus a alcançar, e eu estou infeliz, eu estou triste, eu estou em depressão, tem alguma coisa errada comigo, eu não tenho vontade de fazer nada, de falar com ninguém, não tenho vontade de sair. O que que acontece? Esse excesso de controle, ele impede a vida de fluir e impede que outros aspectos do sujeito sejam integrados, como a criatividade, por exemplo. Então, tem que trazer para análise. Muitas vezes a pessoa começa a sofrer uma série de problemas no relacionamento que parece que tá, é um relacionamento que parece que está tendo a energia drenada. Porque o que que acontece? Aquilo que acontece dentro de nós é refletido fora. Então, muitas vezes, aquele problema no relacionamento é um reflexo de um dos sujeitos, se não de ambos. Isso acontece com muita frequência, por exemplo, em pessoas que são muito racionais, muito mentais, que têm dificuldade em vivenciar as próprias emoções. Então, essa começa com uma perda de espontaneidade, começa com regras, e isso vai tirando a chama, vai tirando o brilho, tanto da pessoa, né, do sujeito, quanto do relacionamento. Então, vivenciar internamente essa conexão interna para que isso se reflita na conexão com o próximo. Muitas vezes o excesso de controle por parte de uma pessoa está nos falando de uma estrutura de ego mais fragilizada. Então, o que que a gente faz na análise? A gente busca fortalecer essa estrutura de ego. E o ego aqui, para a psicologia profunda, que é o centro de toda a consciência, aquilo que a gente identifica como o eu. Então, essa estrutura de ego mais fragilizada, ela se apega a regras, a uma rotina muito mais fechada, como uma forma de compensar os medos. Há muita dificuldade, por exemplo, de lidar com o imprevisto, com o inesperado, há muita dificuldade em fazer mudanças. Tudo isso está refletindo uma estrutura de ego fragilizada. Luto não contra os que compram e vendem apartamentos e carros, procuram se casar e ter filhos, mas luto com extrema ansiedade por uma novidade de espírito. Quando Clarice Lispector nos fala isso, ela está nos comunicando que essa novidade de espírito é o que nos salva do tédio, da depressão. Então, quando um sujeito ele está cindido, quando o ego não consegue conectar com o self, com a alma, ele começa a ficar com pouca energia. Então a pessoa chega e diz: Eu estou em depressão, ou eu não tenho energia para nada. Aonde está essa energia? Essa energia está no inconsciente. Traz para análise para a gente poder voltar a fazê-la circular. Renovação é a palavra que a Clarice Lispector nos fala. Precisa de uma renovação. Essa renovação vem da alma, vem do self. E veja, renovação, tornar novo, renovar, tem uma ação ali. Essa ação é uma quebra de rotina, por exemplo, eu entre o trabalho e a academia ou a faculdade e a casa, parar, por exemplo, para tomar um sorvete conversando com uma pessoa que seja agradável de conversar, onde essa conversa flua. Essa renovação está nas coisas simples. É assim que a gente renova a alma e a nossa saúde mental. A criança ela precisa de estímulos diferentes, de ambientes diferentes, porque a criança ela está explorando o mundo e ao explorar o mundo, a sua a sua estrutura psíquica está sendo formada num momento ali de explosão de conhecimento e ela se torna essa exploradora, então ela precisa de liberdade para essa exploração e de diversidade. Agora,
nós vamos crescendo e onde fica esse nosso explorador, essa nossa exploradora interna? Nós deixamos de explorar o mundo porque o nosso mundo ele vai ficando cada vez menor, ela vai ficando cada vez mais restrito numa busca de segurança. Só que essa segurança ela é uma compensação para o medo, porque a vida ela é fluência, ela é movimento. Então, a energia psíquica ela precisa se movimentar. Então, quando nós adultos, nós deixamos de fazer essas explorações, esse olhar para o novo, esse ousar, quebrar com rotinas, olhar para as coisas novas, experimentar novos sabores, novos cheiros. O que nós estamos fazendo? Nós estamos limitando não só a nossa vida, nós estamos limitando o nosso crescimento, nosso desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento da nossa psique. Então, toda vez que nós limitamos a vida, nós, na verdade, estamos limitando o nosso cérebro e impossibilitando que novas conexões neurais se façam. Então, nós estamos envelhecendo o nosso cérebro também e deixando as coisas sem sabor, estamos deixando as coisas sem o brilho. E aí vem o que? A falta de energia, a depressão. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, finalizando essa pequena série que eu trouxe, essa questão da renovação versus o ego fragilizado que precisa de garantias, que precisa de rotina fixa, que precisa de planejamento até sufocar a alma, é um convite para nós nos abrirmos, para mantermos a vida fluindo, para mantermos essa mente em renovação constante. Então, diferentes estímulos elas precisam ser feitos. E ninguém cresce, ninguém se desenvolve, não existe nem evolução da psique individual sem esse interrelacionamento e sem o novo, sem esse olhar do novo. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: o que vocês fizeram e o que nós estamos fazendo com esse nosso explorador, essa nossa exploradora, é, que existia lá na criança e que nós acabamos perdendo?